Fala pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia aqui do canal Quadro Livre. Eu sou o professor Rafael Barreto e na aula de hoje nós vamos resolver uma questão da prova do IFE, Instituto Federal Fluminense, do vestibular do Instituto Federal. Então, se você está aí se preparando para esse vestibular, se liga aqui na nossa questão. Então, antes de mais nada, já se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilha com seus colegas e não deixe de ativar o sininho, aquele que vai te dar sempre a notificação de novos vídeos que nós vamos postar aqui no canal, tudo bem? Então, vamos aqui para a questão. Questão de número 47 da prova de 2020, primeiro semestre do Instituto Federal Fluminense, certo? Diz o seguinte: o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, declarou no dia 3 de setembro de 2019 um alerta em toda a fronteira com a Colômbia e ordenou a realização de exercícios militares nessas regiões, em vista de uma suposta intenção do país vizinho de criar um conflito. Então, pessoal, aqui está falando da questão da Venezuela. É uma situação bastante complicada, né? Nós temos aí alguns embargos norte-americanos sendo feitos em relação à Venezuela. Nós sabemos que a Venezuela é um país, infelizmente, que está passando por problemas muito sérios, certo? E o principal produto de venda da Venezuela é o petróleo e o grande comprador vão ser os Estados Unidos. Então essa dependência, muitas vezes, da Venezuela em relação à venda de petróleo se tornou até um problema, né? E infelizmente, né, o atual presidente, que é o Nicolás Maduro, né, ele é um presidente que meio que, né, mais nacionalista e tal, e acaba tomando certas atitudes, dificultando a condição de vida da população na Venezuela. Muitos problemas estão sendo gerados lá. E aí vem a grande questão. Diz o seguinte, vamos para a questão. Sobre as tensões constantes em relação a um possível conflito nessa região de fronteira, pode-se afirmar que... Gente, lembrando, o Juan Guaidó, né, ele se auto-intitulou, né, presidente da Venezuela, sendo apoiado, inclusive, pelo Brasil, pelo governo Bolsonaro, que não é muito alinhado com o governo venezuelano, tudo bem? Então, acaba tendo essa condição aí, tá? Então, vamos lá. Afirma-se que o governo norte-americano pretende restaurar a democracia e a ordem na Venezuela por meio de apoio militar ao presidente Nicolás Maduro. Não, na realidade o Nicolás Maduro ele é contra, os Estados Unidos está contra a ideia do Nicolás Maduro. Os Estados Unidos estaria apoiando o Juan Guaidó, certo? Que seria a oposição na Venezuela, tá bom? Então esse daqui, obviamente, além disso aqui, os Estados Unidos não iria entrar nessa ideia aqui de restaurar a democracia, teria que existir uma intervenção, isso também acaba se tornando algo bastante complicado de acontecer, certo? Talvez isso não fosse muito bem visto, né, por outros países. Letra B. A oposição da Venezuela, liderada por Juan Guaidó, não aceita apoio de outros países como os Estados Unidos e a Colômbia, por receio da partilha de seu território. Não, pelo contrário, ele aceita esse apoio, ele na realidade ele não quer uma partilha do território, nem nada disso, mas ele aceita esse reconhecimento, né, que é dado a ele como dito presidente da Venezuela, né, nesse momento, mas nós sabemos que é um presidente autoproclamado, então é uma condição um pouquinho complicada aí de se estabelecer um poder na Venezuela, mas teve apoio de várias lideranças políticas de vários países. Letra C. O aumento crescente das sanções ditadas pelos Estados Unidos contra a Venezuela pode levar a um aumento da migração de refugiados. Sim, isso é uma verdade e isso não é necessariamente uma questão apenas política. As sanções dos Estados Unidos à Venezuela
têm se tornado cada vez mais complicadas porque dificulta a arrecadação da Venezuela, já que o principal produto deles é o petróleo. Mas não quer dizer que seja única e exclusivamente o fator da migração. A migração ela tem vários outros fatores, certo? Mas a principal fonte de renda do país é advinda do petróleo. Então, isso daqui pode sim acontecer. Então, essa resposta aqui está correta, tá ok? Então, essas sanções podem dificultar a vida na Venezuela, das pessoas na Venezuela, e naturalmente pode aumentar a migração, né, para países vizinhos e assim por diante. Letra D, vamos dar uma conferida aqui nesses outros. O Brasil forneceu apoio militar ao presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. Não, isso aqui está errado. O Brasil ele não apoiou Nicolás Maduro. O presidente Bolsonaro ele tem uma linha completamente diferente da ideia, né, do Nicolás Maduro. Então essa daqui está errada, tudo bem? O Brasil forneceu apoio militar ao líder da oposição, Juan Guaidó, com o objetivo de evitar as migrações de refugiados para os estados da região norte do país. Então, ocorreu essa questão de apoio lá na região, ocorreu um apoio, mas não houve um apoio militar. E nós acabamos recebendo muitos imigrantes vindo da Venezuela, muitos refugiados vindo da Venezuela, pessoas que estão lá muitas vezes passando necessidade diante de um país muito complicado. Então, essa daqui também não está correta, tudo bem? Então, resposta letra C. Espero que vocês tenham entendido a questão. Qualquer dúvida, deixa aqui no comentário que a gente tenta responder e esclarecer para vocês. E até a próxima!